Em que sentido Jesus é o Filho de Deus? João capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, Jesus dizia aos judeus que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Prezados ouvintes, a pergunta que fizemos, em que sentido Jesus é o Filho de Deus? Nós queremos dizer que, para referir-se a Jesus em João 3,16, um texto da Bíblia muito conhecido, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra portuguesa unigênito é a tradução da palavra grega monognes. Vou repetir. A palavra portuguesa unigênito vem da palavra grega monognes, significando que a natureza do Senhor Jesus Cristo, quando é declarado Filho unigênito, é a mesma essência ou a mesma natureza de Deus, o Pai. Diferentemente de nós que somos criados à semelhança de Deus, de acordo com Gênesis 1:27, e que podemos nos tornar filhos de Deus por adoção. A única condição, a única situação em que um ser humano criado à imagem de Deus pode se tornar filho de Deus é nessa acepção de adoção, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Logo, quando falamos a respeito de Jesus, queremos dizer que ele é Filho de Deus numa acepção diferente da nossa, que somos filhos de Deus por adoção. O Senhor Jesus Cristo possuía e possui a mesma natureza ou a mesma essência do Pai. No livro de João, o quarto evangelho, no capítulo 1 e no versículo 1, se declara: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E essa acepção, e o Verbo era Deus, significa que a natureza do Filho divina é a mesma natureza divina do Pai. Durante o seu ministério, certa ocasião, Jesus se pronunciou aos judeus, de modo que eles chegaram a tentar apedrejá-lo, porque julgaram que ele cometia uma blasfêmia em se dizer igual a Deus. Eu e o Pai somos um.
Os judeus pegaram então em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui foram considerar que as palavras de Jesus, eu e o Pai somos um, não implicava em unidade de propósito, mas implicava em identidade de natureza, a mesma natureza divina, e como tal, dentro da lei de Moisés, havia ordem para apedrejar aquele que blasfemasse contra Deus, e isso foi declarado blasfêmia por parte dos líderes judaicos. Então nós temos que entender que Jesus possuía a mesma natureza ou a mesma essência do Pai. E nós lemos que isso não é apenas uma posição adotada no Novo Testamento, mas lemos também no Antigo Testamento certas declarações que implicam nessa mesma situação de natureza divina igual à natureza do Pai. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Assim, Jesus, aqui na terra, ele, o Verbo que se fez carne, de acordo com João 1:14, e o Verbo se fez carne, ele era uma pessoa de natureza divina e natureza humana. Paulo, se referindo a esta situação, em Colossenses 2:9, declara: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus e homem, sua aparência e necessidades totalmente humanas se demonstraram em várias situações da sua vida aqui terrena. Ele tinha fome, logo tinha que comer, tinha sede, como disse a mulher junto ao poço de Sicar, a mulher samaritana, tenho sede. Ele sentia necessidade de dormir quando entrou no barco, foi para a popa do barco e lá deitou-se e dormiu. Ele sentia dores, sentia tristeza a ponto de, no jardim do Getsêmani, suar sangue. E também Jesus demonstrou alegria. Certa ocasião ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus, como homem, sentiu também necessidade de orar, mas foi a sua natureza divina que o capacitou a alimentar 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E não foi só uma vez que ele fez este milagre foi repetido
Jesus curou os leprosos. Jesus curou os aleijados. Jesus curou os paralíticos e os cegos. Jesus ressuscitou os mortos. Ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Ele acalmou a tempestade quando os discípulos o acordaram dizendo: Mestre, socorre-nos que perecemos. Ele deu ordens à natureza, ao vento e ao mar, que se aquietassem, e fez-se bonança. Jesus perdoou pecados do paralítico, quando disse para ele: Filho, os teus pecados te são perdoados. Os líderes religiosos, em suas mentes, eles contestavam a declaração de Jesus. Quem é este que diz que pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, declarou qual é mais fácil: dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: toma teu leito e anda. E para que saibas que o Filho do Homem na terra tem poder para perdoar pecados, disse: a ti te digo, toma a tua cama, o teu leito e anda. Jesus perdoou pecados, Jesus andou sobre as águas. E para nós, os cristãos que cremos na palavra de Deus, o testemunho do Pai é superior ao de qualquer líder religioso. Quando no seu batismo, ao sair das águas e descer sobre ele o Espírito Santo, ouviu-se uma voz do céu, a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E esta voz se repetiu no capítulo 17 de Mateus, em versículo 5. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Foi a ordem que partiu do céu a respeito do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós dizemos que a expressão que se usa para com o Senhor Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus, ela é distinta daquela que se usa para nós quando, por adoção, somos também chamados filhos de Deus. E na expressão de Filho de Deus, Jesus, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, a ele se atribui essa declaração: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hoje há pessoas que confundem o Senhor Jesus com o arcanjo Miguel. Ora, Miguel é o chefe dos anjos, é um dos primeiros príncipes. E a pergunta que o livro de Hebreus levanta no capítulo 1, versículo 5 é: a quem jamais foi dito aos anjos: tu és meu filho, hoje te gerei? A qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Leia isto, meu prezado ouvinte, em Hebreus, capítulo 1 e versículo 5. Então, Jesus, de fato, é o Filho de Deus, da mesma essência do Pai. Dizemos, então, é Deus de Deus, luz de luz, palavra da palavra, verdade da verdade, citando aqui
o credo de Atanásio. E a leitura inicial que fizemos de João 5 era muito bem entendida pelos judeus, como diz o texto. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E na conclusão que lemos deste capítulo 5, quando chega ao versículo 23, então nós lemos o complemento daquilo que está em João 5,18. Diz o texto: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Qual é a suprema honra que pode ser atribuída a Deus, o Pai? A honra da adoração, obviamente. E no capítulo 5 do Apocalipse, hoje Jesus no céu está sentado à direita do Pai, e lá então se ouve o que João anotou. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, é o Pai, e ao Cordeiro, é o Filho, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Adoração universal, única, prestada a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Filho. Vamos honrar o Senhor Jesus Cristo do modo que ele merece. Não preste a Jesus um culto menor, um tipo chamado de dulia, mas preste a Jesus um culto de latria, adoração, como aqui acabamos de ler em Apocalipse capítulo 5 e versículo 13. Amém.